Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Assim como acontece em outros esportes, no futebol, o dinheiro pode até abrir portas, mas não é sinônimo de sucesso. E entre os jogadores, a melhor e mais recente personificação dessa realidade é Faik Boukia. Oriundo de uma das famílias mais ricas do mundo, esse meia-atacante, que agora em 2023 completa 25 anos, já passou pela base de grandes clubes europeus, virou referência e capitão de uma seleção, antes mesmo de estrear como profissional, e até ganhou fama mundial simplesmente por conta de sua fortuna, tanto que muitos apenas o conhecem como o jogador mais rico do mundo. Mas por mais que tenha tentado, tudo isso nunca o ajudou dentro dos gramados. Pelo contrário, como não conseguiu vingar mesmo diante de diversas facilidades, Boukia virou uma espécie de personagem folclore do futebol, e hoje são poucos os fãs do esporte que realmente sabem qual é o seu atual paradeiro. O Gol de Canela traz hoje um vídeo especial com detalhes sobre a carreira desse meia-atacante. Confere só! Filho do polêmico Jeff Boukia, príncipe de Brunei, e sobrinho de Hassan al-Bolkiah, o atual sultão do país, Faik Boukia nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 9 de maio de 1998. Incentivado pelo pai, que é um sujeito conhecido por ter uma vida cercada de luxos e extravagâncias, o jovem herdeiro, que desde muito pequeno nunca escondeu sua paixão pelo futebol, ainda na infância trocou os Estados Unidos pelo Reino Unido, com o objetivo de estudar e ao mesmo tempo buscar uma chance de atuar em um grande clube da Europa. Teoricamente longe das distrações oriundas da riqueza de sua família e sob a tutela de um homem chamado Dennis Wallace, já que pouco se sabe sobre sua mãe, Faik Boukia cresceu em uma região inglesa chamada de Berkshire e por lá deu seus primeiros passos no esporte em dois clubes locais, no caso o Walton Rail e o Newbury. Mas já em 2009, um pouco antes de completar 11 anos, o herdeiro bruneano foi levado para a base do Southampton. Por mais que muitos acreditassem na época que a família real de Brunei tenha sido o fator influente, segundo alguns relatos, Boukia conseguiu essa vaga no Southampton por méritos próprios. De acordo com Paul Morgan, ex-treinador das equipes de base do Newbury, em entrevistas para alguns sites da Inglaterra, o jovem meia-atacante, apesar de baixo e franzino, era bastante veloz, inteligente e habilidoso. Logo, parecia ter um futuro promissor pela frente. Se teve influência ou não, fato é que Faik Boukia ficou 4 anos na base do Southampton. Durante esse período, ele fez parte dos elencos sub-13 e sub-15 da equipe, e no geral teve uma participação bem discreta, sem grandes exibições. Mas mesmo assim, em meados de 2013, ele deu mais um grande salto na carreira ao ser integrado às categorias de base do Arsenal. Na época, esse gigante inglês estava se preparando para participar de um torneio sub-15 em Singapura chamado Lion City Cup, e até por isso a contratação dessa futura estrela poderia ser um gigantesco atrativo. Ao todo, essa passagem de Boukia pelo Arsenal durou um pouco mais de um mês. Logo após a participação nesse torneio em Singapura, ele foi dispensado. Todavia, alguns dias depois, eis que o jovem herdeiro foi parar no Chelsea. Sim, mesmo ainda sem mostrar todo o potencial prometido, o meia-atacante, que na época já estava com 15 anos, foi levado para o Chelsea para completar a sua formação e, consequentemente, até lutar no futuro por uma vaga no time principal. Uma chance pra lá de valiosa. Somando suas passagens pelos times de formação e sub-18, Faik Boukia ficou no Chelsea até março de 2016. Durante esse período, não conseguiu apresentar um bom futebol. Seu melhor momento foi na temporada 2014-2015, quando conseguiu somar 2 gols em 17 jogos na Premier League sub-18. Dessa forma, ao perceber que poderia ser dispensado a qualquer momento, o herdeiro bruneano passou a procurar outras alternativas. Primeiro, ainda em 2016, ele aceitou um empréstimo para o Stoke City, mas pouco tempo depois, mais precisamente em junho de 2016, foi anunciado como reforço do Leicester, clube que havia acabado de encantar o mundo ao vencer a Premier League. Nessa altura, mesmo sem nunca ter participado de uma partida como profissional, Boukia já somava convocações regulares para a seleção de Brunei e até já era o capitão da equipe, mesmo sendo o atleta mais jovem do elenco. Uma situação, no mínimo, inusitada.
Lembrando que Brunei já era na época e é até hoje uma das seleções mais fracas do mundo. Voltando para o Leicester, como ainda era encarado como uma promessa, Boukya foi de imediato levado ao time sub-18 da equipe, mas como já estava estourando a idade para a categoria, no início de 2017 foi puxado para o sub-21. Por lá ficou por quase 3 anos e mesmo com toda a expectativa, nunca recebeu uma chance no time principal. E pior, com o passar do tempo, nem no sub-21 teve muitas chances de jogar. A forte concorrência e principalmente a falta de regularidade nas partidas foram cruciais para que esse membro da família real de Brunei ficasse praticamente encostado no Leicester. Uma situação para lá de desconfortável, que só chegou ao fim em setembro de 2020, quando o meio-atacante foi cedido de graça ao Marítimo de Portugal. Nessa época, o nome de Faik Boukya já era conhecido mundialmente, uma vez que muitos sites, jornais e até mesmo canais aqui no YouTube passaram a questionar a verdadeira qualidade técnica desse atleta, levantando até a possibilidade de que a família real é quem estava bancando toda essa aventura. A chegada ao Marítimo trouxe para Boukya uma chance clara de, enfim, poder estrear como profissional. Afinal, ele já tinha 22 anos e praticamente já tinha completado a sua formação. Mas, para a tristeza dos envolvidos, essa passagem por Portugal foi para lá de frustrante. Sem espaço no time principal, o meio-atacante ficou revezando entre os times B e sub-23 do Marítimo, somando um total de 4 jogos, todos válidos por competições não profissionais. Dessa forma, em dezembro de 2021, o jogador procurou a diretoria do clube português e acertou uma rescisão contratual. Já esquecido na seleção de Brunei e também ao perceber que o sonho de brilhar na Europa estava cada vez mais difícil, Faik Boukya aceitou se mudar para a Ásia, até para ficar mais perto da família. Diante de algumas propostas que surgiram, em janeiro de 2022, seu destino acabou sendo o Chonburi, equipe da primeira divisão da Tailândia, e por lá ele segue até hoje. Com um contrato até dezembro de 2024, ele não tem sido titular absoluto, mas pelo menos já tem um número considerável de partidas como profissional. Até agora, entrou em campo 24 vezes, deu 4 assistências e até já marcou seu primeiro gol na carreira. Pode ser um recomeço para um jogador que aparentemente perdeu muito tempo buscando um espaço na Europa. Talvez Boukya nunca seja o astro que a fortuna da família real de Brunei, avaliada em bilhões de dólares, tenha moldado para o mundo. Mas o que temos que reconhecer é que, independente do clube, esse personagem já merecia há um bom tempo, pelo menos, uma chance digna de mostrar o seu futebol. Na sua opinião, Faik Boukya realmente foi um flop? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça, se gostou do vídeo e ainda não é inscrito, por favor se inscreva no Gol de Canela. Até mais!